próxima questão aqui da nossa aula, né? Então agora a gente vai mudar de prova. Vamos sair da prova anterior, que era uma prova do Tribunal de Contas do Pará, e agora a gente vai direto para o norte, a gente vai para uma prova do Tribunal de Contas de Rondônia, né? Rondônia, aí de 2013. Vamos lá, vamos ver agora o que a questão traz para a gente de interessante. Olha só, em relação à implementação de banco de dados, julgue o item subsecutivo. Então, vamos cortar aqui e veja que ele vai começar falando agora do projeto físico, né? O projeto físico é justamente aquilo que vai ser utilizado para implementar o modelo físico, e a gente sabe que além do projeto físico, a gente vai ter um projeto lógico e a gente vai ter um projeto aí conceitual, certo? Isso aqui a gente aprendeu no slide anterior. E aí, o que tem de importante que você precisa se lembrar, né? O projeto físico, ele está no mais baixo nível. Então, deixa eu inverter isso aqui para ficar mais interessante, né? Para a gente seguir a mesma lógica dos slides anteriores. Então, a gente tem um modelo conceitual, modelo de mais alto nível. Esse modelo, ele é destrinchado aqui, ou ele é detalhado em um modelo lógico. Quando você está diminuindo, né, a abstração, você está detalhando mais os dados, e o lógico é determinado aqui no modelo físico de dados. Tá? Então, beleza, né? Até aqui tudo bem. E aí a gente tem um conceito chamado de independência de dados, que vai dizer o quê? No geral, uma alteração num determinado nível dos modelos de dados não gera uma alteração no nível superior. Então, uma alteração no nível lógico não vai gerar uma necessidade de alteração no nível conceitual. E uma alteração no nível físico, no geral, não vai gerar necessidade de alteração no nível lógico. Beleza? Isso aqui é a ideia padrão, né? O modelo de independência de dados, ele vai dizer o seguinte: uma alteração em um nível não, e eu vou colocar assim, não deve, né? Não quer dizer que nem sempre vai ter. Não deve ocasionar a necessidade de mudanças no nível, ou nos níveis, né, por tabela superior. Então, qual é a ideia? Não deve, né? Não deve. Então, se eu fizer uma modificação aqui no meu esquema lógico, eu não vou precisar mudar os meus esquemas conceituais. E aí, isso aqui está mais associado também à arquitetura em 3 esquemas, né? Então, imagina a arquitetura em 3 esquemas. Vou trocar aqui os modelos lógicos pela arquitetura em 3 esquemas para você entender melhor. Então, aqui no meio a gente tem o modelo conceitual. Aqui a gente tem o esquema interno. E aqui em cima a gente tem o esquema externo. Então, imagina aqui, por exemplo, o cara lá do recursos humanos. Aqui no meio a gente vai ter uma tabela de funcionários e esse cara ele faz acesso a essa tabela de funcionário que vai estar armazenada em algum arquivo interno, beleza? E aí eu disse a você, ó, uma alteração aqui no modelo conceitual, ou seja, se eu fizer alguma modificação específica aqui, por exemplo, incluir uma nova coluna nessa minha tabela, eu não gero uma alteração no nível mais alto, que seria o nível, no caso, no caso externo. Mas aí eu pergunto a você, beleza, né? Imagina que o nosso gerente de RH, ele use bastante uma coluna que tenha lá na nossa tabela, que é a coluna que diz qual é o Instagram do nosso funcionário. Sei lá, ele se interessa por seguir os funcionários, saber se eles estão viajando, se eles estão legal. E de repente, alguém resolve aqui no nosso esquema conceitual excluir essa nossa coluna do Instagram. Então alguém foi lá, vou dar até a cor aqui, e
exclui, né, da base de dados a nossa coluna do Instagram. O que vai acontecer? Se o cara excluiu, o cara do RH não vai ter mais acesso. Então, afetou ou não afetou o nível superior? Nesse caso, afetou, né? Então, por isso que a gente diz que a independência dos dados, ela não pode ser sempre generalizada, né? Ela diz que uma alteração no nível de dados não deve ou não deveria, né, no geral, não vai ocasionar a necessidade de mudanças no nível superior. Uma mudança no nível interno também não deve ocasionar a necessidade de mudanças no nível superior. Mas pode ocasionar? Pode. Existem algumas situações em que mudanças no nível superior. Então, veja, por que eu estou falando isso? E aí você vai ficar puto comigo, talvez. Mas porque essa questão ela é justamente a exceção à regra. A regra diz isso aqui, que uma alteração em um nível não deve ocasionar a necessidade de alterações no nível superior. Mas a exceção diz o seguinte, né? Às vezes é necessário fazer alterações em níveis superiores. E aí, quando isso acontece? É raro? É raro. Mas, por exemplo, quando você exclui uma coluna no nível conceitual ou no modelo lógico, você vai ter que ver que isso aí vai gerar um problema nos seus sistemas de aplicação que acessam aquelas colunas específicas. Então, é um caso, é uma exceção que geralmente as bancas não consideram quando elas colocam a frase da definição de independência de dados de forma genérica. Então elas vão lá e colocam assim, né? Deixa eu só vir para a tela. Então as bancas vão lá e fazem assim, ó. Independência dos dados diz que a alteração no nível conceitual não gera uma alteração no esquema externo ou nos programas de aplicação. É a definição de independência de dados lógica ou independência de dados conceitual? Beleza, você vai marcar correto. Mas se a banca disser assim, uma alteração no esquema conceitual, a depender do caso, pode gerar uma alteração, uma necessidade de alteração no esquema externo, você vai dizer que sim. Por quê? Porque apesar do comando e da definição ela valer para a maioria dos casos, ou seja, quase sempre uma alteração no nível conceitual não gera uma alteração no esquema externo, existem situações, e aí vamos para o caso específico, né? Você vai lá, tem uma tabela, imagina o seguinte, né? Vou pegar aqui um CD, né? Imagina que isso aqui é uma tabela e que você vai, então, associar, vamos dizer assim, o acesso, né, a essa tabela tem duas colunas, certo? Uma branca e uma preta. Imagina aqui que são conjuntos de colunas. Aí, de repente, o que acontece? Alguém vai lá e retira alguma informação daqui e agora a tabela fica menor. Ela fica só com a parte preta. Então, quem acessava isso aqui vai dar erro no sistema. Então, você precisa ir lá e corrigir o sistema porque essas colunas não existem mais. Então, qual é a ideia? Em alguns casos, mudanças no esquema conceitual geram necessidade de alteração no esquema externo. Da mesma forma que alterações no esquema físico, pela regra geral, não devem ocasionar alterações no esquema conceitual e, por consequência, não deve gerar alterações nos esquemas externos. Mas, em alguns casos, se você resolver fazer algumas alterações específicas na tabela, alguma modificação, uma reorganização mais específica, ou mudando aí a organização do arquivo, ou a desnormalização de uma tabela, fazendo com que elas se unam em uma mesma tabela, você vai precisar fazer uma alteração no nível conceitual. É raro? É raro, mas a questão foi em cima disso. Olha só o nível de preciosismo dessa questão e que você precisa entender para não escorregar, vamos dizer assim, nessa casquinha de banana. O projeto físico, o projeto interno, está aqui, né? Ele é direcionado para um SGBD específico, como por exemplo Oracle, PostgreSQL Server
e aí tudo bem, né? São SGBDs, né? Esses caras aqui são SGBDs relacionais, você precisa conviver bem com eles. Decisões tomadas durante o projeto físico para melhorar o desempenho. Então alguém foi lá, foi fazer o projeto físico, resolveu, por exemplo, desnormalizar um conjunto de tabelas, ou resolveu criar algum tipo de organização índice específico, né, que não estava definido lá no modelo relacional, né, no modelo estrutural, e aí você não tem como acessar, né, às vezes o índice não fica tão visível, né, para aquela tabela, e aí você não tem o ganho de performance. Então, algumas modificações podem afetar a estrutura do esquema lógico, né? Então, ele está dizendo aqui no esquema conceitual, no nível conceitual, você vai ter representando ele um esquema lógico. Então, alterações no esquema físico, que está aqui na estrutura interna, pode gerar a necessidade de alterações no esquema lógico. Podem sim. Então, a gente tem aqui uma alternativa correta, tá, pessoal? É uma questão não trivial, é uma questão um pouco mais complexa do que a gente está acostumado, mas é uma ideia que você precisa entender. Você entende o conceito de independência de dados, que ele precisa da regra geral, que é uma alteração em um determinado nível não ocasiona uma alteração ou a necessidade de alteração nos níveis superiores, mas a exceção a essa regra faz com que isso aqui possa acontecer tanto no nível físico, uma alteração no nível físico gerar uma alteração no esquema lógico, quanto uma alteração no esquema lógico gerar aí uma alteração no nível superior, aí no nível conceitual, no esquema conceitual, ou no caso também nos programas / aplicações que acessam esse banco de dados, beleza? Então vamos em frente, né?